Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus, verso 33 e 34. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. O 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Assumindo um compromisso com Deus, assumindo um compromisso sério com o reino de Deus, como partícipe desse reino, como filhos desse reino, glória a Deus, assumindo esse compromisso com Deus, para propagarmos o seu reino, que ele seja implantado, e as vidas que reinarão com o seu Jesus nesse reino, certamente, amém, elas serão abençoadas, amém, glória a Deus. Temos aqui o pedido de oração do Jonatas. Vou pedir para você, Jonatas, e os demais, que no final, quando formos orar, antes de orar pelos enfermos, vocês façam o pedido. Fica mais fácil para mim. Glória a Deus. Aí eu vou vendo aqui e já vou ministrando a oração. Glória a Deus. Não sei se entenderam. Então, no final, depois da palavra, vem a oração. E aí nós vamos ter um momento de receber os pedidos de oração. Amém, queridos? E para mim é uma alegria, um prazer estar intercedendo pela sua vida, pela sua família, por aquela vida que tanto você quer, que o milagre de Deus estabeleça sobre ele ou sobre ela. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra é poderosa. E pedimos a tua direção, a tua unção, a tua graça, e que o Senhor venha ministrar o nosso coração, Pai, a tua palavra, e que essa palavra desça da nossa mente ao nosso coração e produza a vida de Deus em cada coração. Que as pessoas que a ouvirem recebam o direcionamento do Senhor, e que a graça do Eterno venha sobre cada um, sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Laide Ferreira. Então, no final, você faz o pedido para mim. Amém, querida? No final, depois da palavra, você faz, aí eu já vou anotando. Amém? Glória a Deus. E será um prazer orar por você, pela sua família, pelo Humberto. Amém? Glória a Deus. Então, no final, Alaide, vai ser uma grande alegria orar por você e por toda a sua família. Você e os demais. Então, no final, você faz os seus pedidos. Amém? Glória a Deus. Meu amado, aqui, esse texto, Jesus começa a ministrar sobre a ansiosa vicissitude da vida. A ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, a ansiedade pelo suprimento da vida. Então, a gente vê que Jesus, olhando as pessoas, os seus discípulos, aquelas pessoas que os acompanhavam, ele viu que aquelas pessoas andavam ansiosas pela sua própria vida. Porque no verso 25 a Bíblia diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então Jesus, ele viu as preocupações na área social, financeira, que é a mesma que tem hoje em maior volume, dado a humanidade se multiplicar extraordinariamente. Então Jesus, ele viu que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas andavam ansiosas
preocupadas em alcançar de Deus e ter as suas necessidades supridas. E ele começa a dizer, diante dessa situação, diante da falta, diante do desejo, diante das aspirações do nosso coração, nós precisamos priorizar o reino de Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Porque a tendência nossa como humanos, que somos, então, é priorizar as nossas coisas, priorizar nossa vida pessoal, financeira, social, familiar, e às vezes até esquecer dos princípios do reino de Deus. É interessante que essa situação ocorreu com Israel. Deus os trouxe de uma forma milagrosa de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor e também os muros da cidade. E aqui aquele povo veio buscando o mesmo reino de Deus, se comprometendo em fazer o melhor para Deus. E aí eles começaram, após o templo ser concluído, eles começaram a investir também nos muros. Mas, em meio àquele fragor de construir a casa de Deus, os muros do Senhor, eles começaram a dividir a sua mente, dividir os propósitos. A paz, José Osório. Dividir os propósitos, dividir, não é, o tempo de Deus com o tempo das suas necessidades. E agora eles começaram a omitir, inclusive, financeiramente para a reconstrução do templo. E quando você abre no capítulo 4, verso 6 de Neemias, a Bíblia diz que o povo tinha um só coração para trabalhar. O povo colocou a prioridade no seu coração como o reino de Deus. Mas de repente o muro foi até a metade e parou. Porque eles começaram a desviar as suas atenções, os seus desejos, o seu alvo maior, que era restaurar a casa de Deus e os muros da cidade de Jerusalém. Aí você vai lá para o profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ageu, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Aonde o Senhor começa a dizer para eles, numa forma profética, através do profeta Ageu: vocês plantam e não colhem, vocês fazem roupa e não vestem, vocês fazem casas e não moram, vocês ajuntam as suas economias num saco furado, porque eles tinham desviado do propósito de construir, de reconstruir o sonho de Deus, que era reconstruir o templo do Senhor e os muros da cidade. E agora eles começaram a entender que eles desviaram o propósito do reino. E às vezes isso começa a acontecer conosco, por causa que Jesus está dizendo sobre a ansiedade, sobre a solicitude pela vida, pela sobrevivência. Hoje, às vezes, até muitos crentes estão preocupados como é que será o seu futuro financeiro, profissional, empresarial. Em muitos corações existem incógnitas, incertezas, mas nós precisamos voltar para a palavra e crer que Deus é o sustentador de todas as coisas da nossa vida. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos prospera. A nossa vida está diante do Senhor, porque a própria palavra diz que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em glória. E aí, diante das necessidades humanas, sabendo Jesus que a facilidade nossa é desviar as coisas espirituais para nos centrar nas coisas humanas, ele começou a dizer: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Esse texto diz que são todas as coisas, quer seja na área física, profissional, financeira, emocional, familiar, porque a Bíblia não mente. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos comprometidos com Deus, comprometidos com o reino de Deus, Deus trabalha a nosso favor. Deus trabalha a favor da nossa família. Enquanto nós estamos investindo a vida no Senhor, priorizando, falando do amor dele, compartilhando, crendo que o nosso futuro é um futuro de glória, que ainda esse ano Deus fará maravilhas, Deus fará milagres sobrenaturais. Nós temos que crer, querido. O crente não vive pelas circunstâncias, o crente vive debaixo dos propósitos de Deus. Então nós não vivemos debaixo de circunstâncias, até porque Jesus não deu boas recomendações. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se ele venceu, com ele nós somos mais do que vencedores. Então ele diz, olha, busque o reino, para que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É tão verdade que no 34, ele diz, portanto, todavia, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quantas pessoas vão deitar e não concilia com o seu sono? Fica rolando na cama, fica ali impaciente, preocupada com o dia de amanhã. E às vezes até pessoas que são crentes, são de Jesus, mas estão passando por tribulações. É nessa hora que nós temos que descansar no Senhor. As suas e as minhas preocupações não nos levam a nada. As minhas e as suas preocupações, elas não trazem soluções. O que traz solução para a nossa vida, primeiro, é nós buscarmos o reino de Deus, para que a vontade de Deus, a justiça dele, venha sobre nós e todas as demais coisas que necessitamos sejam alcançadas por nós. Então agora Jesus diz, olha, cuidado com o dia de amanhã, porque sempre o dia de amanhã, querendo ou não, cria-se uma expectativa. É o nosso coração, a nossa alma é cheia de expectativas. Quando nós estamos com a mente boa, com o coração saudável, com a nossa comunhão com Deus, as nossas expectativas são das melhores. Mas quando nós estamos no vale da dificuldade, dos problemas, às vezes as expectativas se tornam um pouco racionais, sem sentido no reino espiritual. Mas em nome de Jesus, ele diz para mim e para você, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O que Jesus está dizendo? Nós temos que viver um dia após o outro dia. Você sabe que cada manhã, quando eu me levanto, é uma experiência pessoal, perdão se você se chateia, mas quando eu levanto que vou tomar o café da manhã, eu digo a Deus, Deus, obrigado por mais essa oportunidade de me dar para viver mais um dia. Então nós vivemos um dia após outro dia. A cada dia Deus tem algo a revelar para conosco. A cada dia Deus tem algo a acrescentar sobre a nossa vida, querido. Não queira precipitar-se e querer viver já as dificuldades do dia de amanhã. Tem pessoas que estão vivendo as dificuldades já no final do ano. Como é que vai ser o final do ano, a festa de final do ano? Como é que vai ser o aniversário, o meu aniversário, o aniversário do meu filho? Como é que essa pandemia, querido? Viva hoje. Viva hoje em Cristo, na esperança que o dia de amanhã está guardado e protegido pelo Senhor. O amanhã, existe um ditado, inclusive, que não é a palavra de Deus, mas um ditado interessante, que diz, o amanhã Deus pertence. Eu não sei quem inventou esse ditado popular, porém, o nosso amanhã, o amanhã do cristão, o amanhã do Filho de Deus, pertence a Deus, porque a nossa linha de tempo já foi determinada.
Deus já determinou desde o nosso nascer até a nossa morte física. Tudo está controlado por Deus. Tudo está debaixo da direção de Deus, querido. Deus já viu o nosso final. Cabe a nós viver cada dia. E a cada dia que vivamos nessa terra, que possamos prezar do nosso testemunho, dos nossos relacionamentos e, acima de tudo, priorizar o reino de Deus. Às vezes as pessoas, elas lembram, elas buscam, elas invocam, quando vão para a igreja no culto dominical, ou seja, outra reunião qualquer de célula, então começa a orar e busca a Deus, mas o reino de Deus é todo dia para ser buscado. Porque você sabe que o reino de Deus, o reino de Deus tem os seus princípios. O reino de Deus, ele é dirigido e orientado debaixo dos propósitos eternos de Deus. Por causa disso que nós, quando aceitamos a Jesus, nós entramos pela porta do reino de Deus e nos tornamos filhos de Deus, súditos desse reino, porque estamos somente aguardando Jesus vir para reinarmos para sempre com Ele. Porque Ele mesmo afirmou: eu vou levar vocês para mim, porque aonde eu estiver, vocês estarão juntamente comigo. Então o dia de amanhã, às vezes, pode trazer algumas dificuldades. O dia de amanhã, às vezes, pode trazer algum desprazer. O dia de amanhã pode trazer algumas decepções. Mas fique firme. O importante é que a sua vida está centrada, guardada debaixo da mão do Eterno. O importante é que você sabe que Deus está no controle da sua vida. Porque nós temos que ter essa convicção. Então, nos dias de hoje, querido, infelizmente, não são todas as pessoas que se interessam a assumir um compromisso com Deus. Elas, às vezes, se tornam crente, é batizado nas águas, passa no encontro Peniel, mas depois ela tem dificuldade de firmar um compromisso sério. Um compromisso sério. Uma pessoa que tem um compromisso com o reino, um compromisso sério com Deus e com o seu reino, ele prioriza tudo. Tudo que ele vai fazer, ele pensa no reino. Tudo que ele vai fazer, ele começa, amém, a colocar diante de Deus o que ele tem que fazer com o seu direcionamento. Então, as pessoas, você sabe que não só na igreja, não só no reino de Deus, o humano em si, eles não gostam de compromisso. Uma das coisas que a visão celular no modelo dos 12 trouxe para a igreja na nação brasileira foi o compromisso do crente com Deus e com a igreja. Inclusive, enfatizamos há 21 anos atrás, quando começamos: cada casa uma igreja, cada discípulo um pastor. Então, meu amado, a gente vê que muitas pessoas desistiram de caminhar conosco nesta visão. Inclusive, nós tínhamos uma canção, cantamos ainda, mas era muito enfática antigamente, diz: o compromisso faz a diferença. Queridos, o compromisso com Deus faz a diferença. Quando a pessoa está compromissada com Deus, Deus, ele não se nega em nada de realizar os seus sonhos, de entrar em providência para com a sua vida e dar para ele o melhor. Não é que Deus faz acepção de pessoa, não. Porque é uma pessoa altamente compromissada. Quando Isaías foi determinar a morte do rei Ezequias, do reino do sul, reino de Judá, a Bíblia diz que o profeta chegou lá e chegou com a palavra de Deus. Foi Deus que o mandou. E agora Isaías disse: rei, prepara a tua vida, porque você vai morrer, o Senhor vai te recolher. Eu vim aqui trazer essa mensagem para você. E aí o profeta foi embora, Isaías colocou-se no canto da parede,
encostou o seu rosto na parede da sua casa e disse: Deus, eu não aceito morrer agora. Deus, por quê? Eu tenho andado em integridade diante de ti. Eu tenho buscado o teu nome. Eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho procurado estar com o Senhor. Tu sabes do meu coração. Eu ando em retidão diante de ti. Senhor, eu não aceito. Eu posso até morrer, mas eu não aceito a morte. Agora não. E o profeta ia atravessando a cidade. E quando chegou ao seu meio, Deus disse: Isaías, volta para a casa de Ezequias e diga para ele que eu vou ouvir a sua oração. E eu lhe concedi mais 15 anos de vida. Não é que Deus voltou atrás, é a misericórdia de Deus, é o comprometimento. Abraão entrou no nível de comprometimento, que lá no capítulo 18, verso 17 de Gênesis, Deus faz uma declaração que a gente fica boca aberta. Gênesis 18, verso 17 diz: Deus declara: eu posso fazer alguma coisa sem primeiro falar com Abraão? Então, que maravilha, veja bem, tudo que Deus ia fazer concernente à promessa, ao povo, à terra, Deus falava com Abraão. Porque Abraão se tornou amigo de Deus. Abraão, ele assumiu o reino de Deus. Abraão, ele deixou tudo, largou tudo. Abandonou família, abandonou tudo, sua parentela, para cumprir os propósitos de Deus sobre a sua vida. E aí Deus é fiel. Enriqueceu Abraão, ele se tornou neste homem que até hoje é pregado, e está no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos homens da fé. Então, meu amado, quando nós firmamos um compromisso sério com Deus, Deus entra no alto comprometimento conosco. Deus está comprometido com o seu povo segundo o nosso compromisso. É óbvio que eu não estou dizendo que Deus vai nos abençoar segundo obra, não. A salvação é pela graça, não estou falando de salvação. Eu estou falando de relacionamento. Então, quanto mais priorizamos o reino, quanto mais priorizamos Deus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, mais Deus nos abençoa. Mas Deus derrama da tua graça. Então a gente vê que, infelizmente, não são todas as pessoas crentes, muitas vezes crentes, que não querem fazer esse compromisso. E quando a pessoa, às vezes na igreja, fazemos o apelo, e alguém diz: fulano, você não quer aceitar Jesus? Vamos lá na frente. Eles: não, eu não posso firmar ainda um compromisso. Eu tenho que deixar de fumar, beber, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu não quero fazer um compromisso com Deus hoje. Então, mas nós fizemos o compromisso. Nós estamos compromissados com o reino de Deus. Então aqui, querido, nós vemos, seja na vida pessoal, profissional, amorosa, e até mesmo na caminhada com Cristo, nós precisamos assumir compromissos. Tem pais irresponsáveis, filhos irresponsáveis, líderes irresponsáveis, crentes irresponsáveis, pessoas irresponsáveis, governantes irresponsáveis, que assumiu uma tarefa, mas não se comprometeu com ela. Nós temos que nos comprometer com aquilo que propusemos fazer para Deus e para o seu reino. Amém, queridos? Então a gente vê que Jesus se comprometeu tanto que por amor se fez carne, viveu entre nós, assumiu todos os nossos pecados, entregou sua vida na cruz. Jesus passou por horas difíceis, tremendas, e ali ele foi para a cruz, e antes ele diz: Pai, se possível, passa de mim essa situação, mas contudo faça-se, acima de tudo, a tua vontade. Porque ele queria, quis e fez, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Diante desse ato maravilhoso de Jesus, fica a pergunta: em que devemos nos comprometer para mostrar a Ele a nossa gratidão? Querido, nós temos que mostrar para Deus que nós somos gratos, nós somos comprometidos. Nós não trocamos o nosso relacionamento com Deus por uma festa, por uma saída, por nada.
Deus é inquestionável na nossa vida. A igreja é inquestionável. O reino é inquestionável. Se alguma coisa começa a ser gerada em nós ou para nós, que nos afasta do reino, não veio de Deus, veio das trevas. Então, primeiro, assuma um compromisso de oração. Amém? Então, eu não estou dizendo para você passar o dia todo orando, mas um compromisso de oração. Porque a oração é o seu relacionamento para com Deus. É você se identificando com Deus. É você conversando com Deus. É você abrindo o coração para Deus. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Diante dessa pandemia, às vezes, pessoas crentes lastimam tanto, reclamam tanto, mas não oram, não buscam. Querido, aleluia, eu hoje mesmo na live com os apóstolos, do governo do estado de São Paulo, que eu faço parte, eu disse, olha, na minha palavra, eu disse, olha aqui, eu sei que o vírus existe, sei que a mortandade está aí, sei das dificuldades, porém eu não coloco isso na minha cabeça. A minha mente é nobre. Eu não vou encher a minha mente com coisas medíocres, porque eu sei que a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Está no governo de Deus. Nada acontece conosco se Deus não permita. Porque Deus está no controle. Então entre nesse relacionamento de oração. Orar é tocar o trono de Deus. É abrir as janelas dos céus. Orar é ter intimidade com o Senhor. É crer naqueles momentos de desesperança. Orar significa gerar fé no nosso coração. Maravilha. Então, querido, em nome de Jesus, orar é saber que a mão do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais. O crente não pode sobreviver sem a oração. Porque Jesus diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Segundo, assuma um compromisso com a Bíblia. A Bíblia não é elemento de um livro, que você tanto ama. Glória a Deus, eu também amo. Então, para levar para a igreja e ler alguns versículos, como quando o pregador ou o amado que está no... para que você abra aquela passagem bíblica. Às vezes, certa vez a pessoa disse, olha, a minha Bíblia está tão novinha, anos que eu tenho. Isso é uma tristeza. Poderia estar bem gasta, sendo bem usada por você. Desculpa aí, mas é o que eu penso, querido. Amém? Então, assuma esse compromisso com a Bíblia. Estude a palavra de Deus. A Bíblia, Paulo fala a Timóteo, nos últimos tempos, que é os nossos tempos, que estamos vivendo, são dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, falsos profetas. Tem tanta gente pregando aí bobagem na internet e fora da internet. Mas se você conhece a palavra de Deus, você jamais será enganado. Porque Jesus não foi enganado pelo diabo. Que quando o diabo vestiu contra ele, ele também diz, também está escrito. Jesus conhecia a Bíblia. A autoridade da Bíblia sobre nós. Assume esse compromisso de estudar a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Pratique-a. Faça dela a base de toda a sua vida. É o livro mais atual do mundo. Porque a palavra do Senhor não passa. Ela permanece para sempre. Assuma um compromisso com o reino de Deus. Porque Jesus mesmo disse, busque primeiramente o reino de Deus. Ele está dizendo, busque primeiro o meu caráter, o meu testemunho, o meu estilo de vida. Mude e viva. Porque ele diz, olha, em Mateus capítulo 11 ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descansos para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Comprometido com Deus. Uma pessoa comprometida com a família tem atitudes totalmente diferentes das outras. Uma pessoa comprometida com a igreja tem atitude totalmente diferente das demais. Uma pessoa comprometida com o reino de Deus
têm atitudes totalmente diferentes das demais. E nós precisamos, eu tenho orado e buscado, que Deus levante uma geração compromissada, uma geração comprometida com Deus e com a igreja. Esses últimos dias, igreja tornou-se quase que uma banalidade. Lá em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz: não seja como os demais, que sai da sua congregação e sai perambulando por outras congregações. Você precisa firmar a sua vida, porque a árvore, para resistir tempestade, ela tem que ter profundas raízes. E primeiramente, as raízes no reino. Segundo, as raízes na oração. Raízes na palavra. Porque o vento vem, a tempestade vem, mas precisamos estar firme, como casa edificada sobre a rocha. É um conselho nessa noite, nessa tarde e noite, que nós damos para você, em nome de Jesus. Então, mais do que pregar com palavras, nos tornamos um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém. Porque o testemunho fala mais do que a palavra em si, a não ser que seja a palavra revelada de Deus. Então, meu amigo, ter compromisso com o reino de Deus é viver, é amar, é sofrer pelo reino, tendo como prioridade na sua vida. Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, verso 12 ao 14. Ele diz: vocês não sofreram ainda, como os santos profetas sofreram, que pagaram a sua fé com seu próprio sangue. Então, meu amado, o Senhor procura pessoas, o Senhor está à procura de pessoas que estejam dispostas a assumir um compromisso sério com Ele. Um compromisso sério, firme com Ele, que queira estar compromissado na oração, na palavra, com o reino dEle, compromissado com a família, compromissado com a igreja. Deus está procurando vidas que queiram se comprometer com Ele. E aí Ele estará 100% comprometido com a pessoa. Se você firmar esse pacto com Deus, Ele te fortalecerá e jamais te abandonará. A Bíblia diz que Deus está com os olhos postados à terra e à procura dos fiéis da terra. Então, meu amado, é a minha recomendação, é a palavra de Deus que nós administramos. Você precisa firmar um compromisso com Deus. O seu compromisso maior não é comigo, como apóstolo da igreja, como pastor da igreja. O seu compromisso maior não é tanto com a visão celular. O seu compromisso maior não é tanto com a entidade igreja. O maior compromisso é com você. O seu maior compromisso é com Deus. E todos que estão compromissados com Deus, Deus está comprometido com eles. Se comprometa de alma, de corpo, de espírito. Diz: Deus, eu quero me comprometer. Eu quero ser um representante do reino. Quando as pessoas olharem para mim, eles saberão que eu pertenço ao reino do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá a graça de nos comprometermos com o teu reino. E nesse comprometimento, dá-nos, ó Deus, um coração fiel, um coração segundo o teu coração. Que o mundo não venha roubar a glória do teu reino que está sobre a tua igreja. Amado Jesus, tu sabes, ó Deus, que o Senhor mesmo deu dons, aptidões, talentos ao teu filho, à tua filha, e nós precisamos exercer esta graça, esse comprometimento com o reino. Quantas pessoas estão indo para o inferno tão próximas de nós? E às vezes o que estamos fazendo?
Mas nesta tarde e noite, nesta palavra, Senhor, que o Senhor encontre corações compromissados com o Senhor e que o Senhor encontre corações determinados a se comprometer em tudo com o Senhor e com o teu reino. Graça te rendemos, opera o milagre sobre a vida do teu povo, guarda o teu filho na concha das tuas mãos e que o reino de Deus seja prioridade na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.